Olá, estamos aqui no Papo de Engenharia com a nossa brilhante amiga, engenheira civil, Ana Paula Maziero. Ao meu lado, Marco Antônio Barbosa, engenheiro mecânico, e eu, Lourdes Barata, engenheiro mecânico. Os nossos patrocinadores são a Braipe, né, que trabalha com sistema de gás e combustíveis. Temos o IBEC, o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, do nosso amigo Paulo Roberto. E Contec Engenharia é consultoria em elevadores, né? A minha empresa que está sempre investindo em melhorias na área de elevadores. Está crescendo os patrocinadores, nós vamos mais. Vai ter mais patrocinadores, aí a gente vai fazer uns podcasts de 5 horas, 6 horas. Não, tá bom. Marcão, estamos aqui com a Ana Paula. A Ana Paula, sim, é uma das figuras mais brilhantes que eu conheço na área de engenharia, que é ligada ao CREA. Claro. A Ana Paula tem uma trajetória maravilhosa, uma pessoa especial. Eu gosto muito de Ana Paula. A Ana Paula, apesar de alguns momentos a gente desentender aquilo, mas temos seguido sempre com uma trajetória muito boa. Carinho, amizade, o amor é sempre maior do que qualquer engenharia. Cara, não, em prol, às vezes é entendimento diferente, mas respeito ela me respeito. As diferenças de opinião, elas são válidas, são né? válidas. Eu defendo que todas as pessoas têm opinião. E ela tem uma característica hoje muito interessante. Ela hoje é diretora da Multa, diretora administrativa da Multa. Isso. E coordenadora do CREA Mulher, ela também. Então ela vai falar todas as coisas possíveis, mas principalmente dessas duas coisas. A gente podia começar com a nossa pergunta. Não, mas antes disso tem que perguntar para Ana Paula o seguinte: por que a Ana Paula lá atrás optou pela carreira da engenharia civil? O que te motivou a ser engenheira civil? Até porque é difícil ter mulher na engenharia, você sabe disso, né? Eu, na minha turma, tinha nenhuma. Nenhuma mulher? Na minha turma de engenharia, da dele eu não sei. A minha tinha 4. Vocês formaram em qual ano? Eu formei em 77. 72 não tinha mulher nenhuma. Acho que tinha uma na escola, hein, Barata? 96. 96. Eu costumo dizer que a minha turma de engenharia era completamente atípica, né? Eu formei em 2006 na UERJ e na colação nós éramos 13 mulheres e um homem. Claro que não foi assim que nós começamos, né? No início do ciclo básico tinham muito mais homens do que mulheres, mas ao final, nos últimos 2 períodos, a quantidade de mulheres era completamente superior à de homens. Então, assim, a minha turma é um exemplo reverso. Legal, na UERJ? Na UERJ, Engenharia Civil. E aí os homens foram desistindo e as mulheres continuaram? Não necessariamente desistindo, alguns foram ficando para trás, outros passaram antes, e no final a gente juntou essa turma. Tinha quantas mulheres? 13 mulheres e um homem. 13 mulheres? 13 mulheres e um homem. Não, bacana isso, legal. O nome da turma era 13 mulheres e um segredo. Eu sei que era ele. E como é que você sai? Você sai da escola de engenharia, como é que faz? Você foi para a escola de engenharia por causa de quê? Porque você era boa em matemática? Assim... Ou que a sua mãe é engenheiro, seu pai é engenheiro? Não, eu não tenho nenhum engenheiro na minha família. Meu avô, ele trabalhava com obras, ele era mestre de obras, e eu sempre fui apaixonada por construção. E desde que eu era muito pequena, eu dizia que eu queria ser servidora pública e engenheira. Porque eu gostava das construções, eu achava interessante ver tudo aquilo que envolvia engenharia, mas ainda muito pequena eu não conseguia entender qual era a dimensão, o impacto de tudo que a engenharia pública principalmente envolve, né, em relação à sociedade. E aí eu fiz técnico de edificações na Escola Técnica lá de Nova Iguaçu, Escola João Luiz do Nascimento, e durante o meu 2º grau, eu tive certeza absoluta que engenharia era, de fato, a área que eu queria. Aí comecei a cursar engenharia na UERJ. Você fez algum teste vocacional, não? Não me lembro de ter feito nenhum teste vocacional, não. Já nasceu pronta para Você perguntou se eu era boa em matemática, né? Não só em matemática. Quando pequena, era média 9,5, 10, matemática, português e tudo. CDF, era isso? CDF, Eu estudava em uma escola de freiras lá em Nova Iguaçu e sempre tive uma média muito alta, assim. Mas nunca tive dúvida em relação à profissão que eu queria seguir, entendeu? E aí você sai da escola? Aí você sai da escola, já entra pro mundo da engenharia, trabalhando, fazendo alguma coisa? Não, eu formei em 2000. 2006.
eu terminei o 2º grau, fiz mais um ano de pré-vestibular. 2001 eu entrei para a faculdade, não estava trabalhando na Saiu época. em 2006. Saí em 2006 e aí eu comecei um estágio 2003, 2004 mais ou menos, Engenharia civil. de engenharia civil. Você lembra a empresa, não? Meus estágios, eles foram todos pela universidade. A Tem universidade indicava naquela época. um centro de estudos e pesquisas, Era o pro CCIE, Cefem da UERJ. Eu fiz um primeiro estágio numa obra de reforma de fachada. Nossa, Depois era um pesada, né? PAC. Essa obra tinha algumas questões bem diferentes, assim, em que o que hoje a gente passa como mulher na engenharia era muito latente ali, né? Nossa, é. Sim. Discriminação direto. Muito, muito. Muito. Porque, na verdade, eu era a única mulher dentro do canteiro, né? Nós, 1000 homens e você mulher. não tinham tantos homens assim, não. Era uma reforma pequena. Eram 2 prédios. Eu era responsável por um prédio, o menor, e o outro engenheiro era responsável pelo outro prédio que tinha mais pavimentos. Mas, na verdade, a gente revezava e um complementava o trabalho do outro, cada um ficava num período do dia. E a gente fazia a inspeção num Jaú. E meu pai me deu um capacete cor-de-rosa de presente. Ai. E você subiu no Jaú, não acredito. Usou no Jaú. Eu subi, Com né, aquela Marcão? bota, comprou aquela bota? Não era bota, era capacete. Era um A capacete bota do rosa. pé. Não, A bota normal. Aquela bota Tinha. característica. A bota os normal e o, EPIs normais. e o meu capacete, Porque ele era o barato subiu no cor-de-rosa. Jaú, não aguentou. Não aguentou o João, não aguentou. Não, o Jaú aguentou. Eu que não aguentei, Não, o Jaú não aguentou, ele ficou com medo. porque eu falei Não, eu assim, não se tive isso aqui medo. tiver um problema. Eu tava no 27º andar, lá no Leblon, olhando toda a Lagoa Rodrigo de Freitas, e eu pensei assim, o que que eu estou fazendo aqui? Se cair, o que que acontece, Aí né? falei pro cara, aí o rapaz que fazia obra falou assim, ó, doutor, você tem medo de altura? Eu falei, eu acho que eu tenho. Eu achava que eu Descobriu tinha. naquela Eu hora. descobri naquele estágio que eu não tinha medo de Você não- altura. você não tem medo de altura. Eu achava que tinha, ali eu descobri que eu não tinha. Ah, legal. É. Bom, E aconteceram 2 situações muito engraçadas entre aspas, né? Uma foi que, assim, um dos peões, naquela ânsia de poder testar e ver até onde ia a minha coragem, entre aspas, né? cara é feminina, né? Que tá aqui. Ele tinha o hábito de descer o andaime inclinado. Inclinadinho, assim, E aí pra ele poder- fingia que estava tendo algum problema. Mas eu só tinha confiança em um deles para poder fixar o meu cabo de segurança. Então ele podia fazer o que ele quisesse com o Jaú, que eu sabia que eu estava fixa pelo meu cabo. E quando ele deixava bem inclinado mesmo, ele falava assim: Dona Ana, só no tranco para poder resolver. Eu, tranquilo, querido. Pode dar o tranco que você quiser. Dava aquela sacudida e descia. Tudo bem, tranquilidade. Teve um dia que o rapaz que era da minha total confiança estava comigo e o meu cabo, o andaime correu, já o correu. E aí deu um desespero, porque eu sabia que não era brincadeira, porque quem estava comigo era da minha confiança. Eu só olhei para ele e eu falei assim: quem fixou o meu cabo? Ele, fica calma que sou eu, que fui eu. Aí você ficou calmo aqui. Só que assim, demoraram para vir tirar a gente de lá, né? E eu comecei a gritar com medo, óbvio, porque eu não tinha confiança em ninguém para poder mexer naquilo ali, me tirar dali de dentro. E o mestre de obras, ele começou a falar assim: nossa, mas pra que tanto escândalo? Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. A gente vai tirar da frente escândalo. E o próprio engenheiro falou pra ele: escândalo não, ela tá pendurada lá em cima. E de capacete rosa? De Depois você vai capacete contar rosa. essa história do capacete rosa que eu acho Capacete interessante. rosa. Ela está em cima do andaime, o cabo correu. Você quer, ela só confia em você. Eu só confiava no mestre pra me tirar de lá. Eu falei: não manda outro aqui não, você vem me tirar daqui de cima. Então, assim, uma outra situação na mesma obra, depois que o embolso era todo refeito, a gente tinha que fazer um teste de inspeção, né? Com aquele martelo de borracha. Só que, na verdade, eu só acompanhava, eu não fazia o teste, né? E aí eles começaram a tentar me enrolar, né? Bate aqui, bate ali, porque dava pra sentir que o serviço não estava bem feito. E eu tô pedindo pra fazer do jeito certo, tava me enrolando. Eu falei assim: dá licença, por favor, me dá esse martelo Aí aqui. você fez o teste. Aí eu comecei a fazer o teste. E aí eu comecei a marcar tudo que tava ruim, que era tipo uma área muito maior do que eles estavam indicando, né? Depois que eu marquei aquilo tudo,
Foram pedir para refazer o trabalho, na verdade. Aí o pessoal ficou pau da vida. Porque Mas não aí- era tudo aquilo que estava errado. Aí as próprias pessoas defenderam, não, ela marcou. Deixa pro estagiário, mas não, ela tá certa. Gente, eu preciso Bom, e comprovar que aí, ela tá certa. vai pra onde? Continua na construção civil e aí... Desse estágio eu fui para um outro. Era uma obra de pavimentação, era Nova Baixada, lá na Baixada Fluminense, Coelho da Rocha, na época. Houve um pedido de um estagiário, um homem para a obra, né? E meu chefe anterior falou assim, olha, eu tinha dois, um homem e uma menina, um homem e uma mulher. Mas o rapaz já está estagiando, eu tenho uma menina, apesar de ser mulher, ela é muito boa. Pode confiar e pode levar ela para o estágio. Aí você mudou. Aí eu fiquei um período de uns 3, 4 meses. Muitos desafios também como mulher estagiária dentro dessa obra, porque eu trabalhava dentro de um escritório de testes, né? A gente fazia todos os tipos de teste de solo, de concreto, e todas as pessoas que trabalhavam lá eram homens, só tinha eu de mulher dentro daquele escritório ali. Então eram muitos desafios para você conseguir precisar, né, provar que de fato você é capaz de exercer aquele trabalho. Todo dia que você tinha que provar que era boa. É. É impressionante. E uma isso, né? dúvida só por conta do sexo, né, do gênero, né? E você Eu acha não que isso vejo continua isso. até hoje? Acho que hoje em Ou já dia melhorou? menos do que antigamente, bem menos. Quando eu fui trabalhar em escritório, era muito menor pelo menos a percepção dessa discriminação dentro da área de trabalho. De lá eu fui fazer um estágio na controladoria do município, e aí era o contrário, eram mais estagiários mulheres do que meninos, né, do que Mas homens, eu aí era queria mais só tocar fácil. no assunto, eu acho assim. Eu acho que, de fato, mais uma obra que tem 10 homens trabalhando e uma mulher, é difícil para a mulher, não tem jeito. É difícil. Porque os hábitos masculinos dentro de uma obra são hábitos extremamente grotescos e até brutos. É. Né? Palavrões é o principal assunto da relação de pessoa a As pessoa. conversas, Cultura, mas né? É uma questão já de cultural. muito tempo. Porque deve ter tido isso para você se entender como profissional, deve ter sido uma experiência enorme. Porque você Foi. lidar com aquele time de gente esperando você errar, pô. Me ajudou muito, muito mesmo, de verdade. Dentro desse estágio na controladoria, eu aprendi uma coisa que, na verdade, não deveria ser necessária. A necessidade de você ter que falar mais alto para se fazer ouvir. Porque eu trabalhava com muitos homens mais velhos, que eram fiscais de obras, né? Muita experiência, totalmente respeitava. E quando eu tinha 20 anos, aproximadamente. Você começa a falar, eles acham que você não entende de nada para estar apontando um erro deles. E o trabalho de auditoria, infelizmente, a gente acaba apontando irregularidades que existem dentro do Mas processo você como não um chegou todo, a ter né? atritos com nenhum. Você também administrava isso com alguma habilidade. Porque senão- Tentava, né, Marcão? Você sabe que eu sou muito habilidosa, né? habilidosa, né? É. São muito. É. E aí, assim, eu sempre, em todo esse trajeto mesmo, quando eu me formei, eu continuei nesse mesmo contrato. Depois eu fui trabalhar na obra do Arco Metropolitano, na reforma do Maracanã, até que eu passei num concurso do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura e vim para o estado. Você foi para INEA. Não, IEA. Yeah. Eu tô no estado desde 2012. O presidente teve aqui, o Bernardo. teve aqui. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, Arquiteto e muito bom. engenheiro. Arquiteto Muito bom, nosso e- presidente. Contou grandes histórias dele na Globo. Na Globo? Ele trabalhou na Globo, ele foi trabalhando na cenografia, lá fazendo aquela coisa. Cenografia? Cenografia. Mas continue. Você falou da Globo, eu me lembrei. No meu segundo grau, eu tive uma professora mulher que ela trabalhava na Globo. E ela era a melhor professora que nós tínhamos das matérias técnicas, né? Na verdade, assim, ela foi uma das grandes inspirações para mim como mulher continuar nessa área. Toda a força que ela demonstrava, a professora Keila era maravilhosa. Qual o nome dela? Keila. Keila. A sua trajetória realmente. Ela entrou bacana. pro Estado, aí foi Isso. trabalhar no Estado. Aí tu ficou lá trabalhando no Instituto de Estadual de Quando eu Engenharia e Arquitetura, não? Não, eu nunca fiquei lotada no IAA. Você saiu, Porque foi- o IAA, na verdade, ele congrega a mão de obra dos engenheiros, agrônomos, arquitetos e geocientistas, e ele nos disponibiliza para diversos órgãos dentro do estado e dos Você municípios. foi logo pro primeiro, qual foi? Eu fui para a Secretaria de Obras, De obras. trabalhava numa subsecretaria de projetos regionais e metropolitanos.
Depois, essa subsecretaria ela foi transformada na Câmara Metropolitana, que deu origem ao que é hoje o Instituto Rio Metrópole. De lá, eu fui para a Secretaria de Educação, depois para a Controladoria do Estado. E no momento... Eu tô na Getransp. Está na agência... Engenheiro do Estado tem que saber de tudo mais um de- pouco, né? Porque eu cada acho hora que você está sua trabalhando com trajetória uma A área. trajetória do engenheiro público, o engenheiro que trabalha para o serviço público, tem que ter uma trajetória abrangente. Às vezes até você, de alguma maneira, você é deslocado para uma área que você sequer conhece. Você não quer. Não Às quer, vezes não precisa quer, ir. sequer conhece, mas é convidado, Verdade. você vai chegar lá, você tem que desenvolver o trabalho. Bom, aí você faz uma coisa que... Como é que você vira liderança política da engenharia, né? Não, mas aí antes tem disso, o quê? ela se torna conselheira É, regional. eu acho que é isso. Como é que ela vai... E aí ela começa a gostar dentro do sistema e começa a trabalhar Eu acho que ela veio através da CEAERJ, né? Isso, da Primeiramente, CERJ. Então, conselheira. vamos lá, vamos contar essa parte da história. Para a gente poder chegar lá na mútua e Vamos e lá. quando ela... 2018, 2019, mais ou menos, a gente tá. Eu sou associada da CERJ, que é a Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado, né? Conselheira. Como eu fui para a CERJ? Nós estávamos enfrentando o que a gente chamava na época de pacotes de maldades do à época governador, né? Às vezes até sem conhecimento do impacto que isso traria, mas existia um projeto de lei que ele extinguia os cargos técnicos do IEA e de alguns outros órgãos públicos da área de engenharia e arquitetura. E aí, não só defendendo o nosso trabalho como servidor, mas o impacto que a engenharia e a arquitetura pública traz para toda a sociedade, porque somos nós que construímos todas as infraestruturas, fazemos a manutenção e etc., nós começamos uma luta para conseguir explicar para o executivo o quão negativo seria a extinção desses cargos e, consequentemente, desses órgãos para a sociedade. E aí, através dessa luta, junto com vários outros servidores, eu fui convidada a participar das eleições do Conselho da CERJ, fui eleita conselheira. Nilo Ovidio, que é um grande amigo, na época era o presidente da CERJ e estava como conselheiro do CREA. O Nilo estava no último ano de mandato dele. E aí ele me convidou para concorrer como conselheira do CREA, depois que eu já estava um tempo como conselheira da CERJ. Fui eleita para representar a CERJ dentro do CREA, né? Fiquei um ano junto com o Nilo, aprendendo muita coisa. E aí conheci Marcão, conheci Barata e tantas outras pessoas, né? Depois de um ano no CREA, eu fui convidada a participar da diretoria, na diretoria administrativa, né? A primeira diretoria que eu participei, Marcão estava junto. Acho que Marcão era diretor da parte de comunicação, se eu não me engano. Os escândalos eram comigo. E aí, no segundo ano na diretoria foi um ano muito complicado, porque a gente enfrentou a pandemia. Foi o ano da pandemia. Passagem, Foi o primeiro, na verdade. Aqui que nesses 2 anos, primeiro da pandemia. A Ana Paula teve um destaque muito grande nessa questão. E administrou junto com o Miguel Leite. Miguel Leite Sampaio, lá do Sindicato de Gente, foram praticamente as duas pessoas que administraram o CREA, porque estava em pandemia, ninguém trabalhava. Aí estava querendo voltar. Bom, era muito complexo, assim. complexo. A gente estava no auge da pandemia, até quando tudo começou, ninguém sabia o que era aquilo, né? Na época eu trabalhava dentro do Palácio Guanabara, o governador fazia todas as reuniões no jardim, então a gente, como servidor, podia descer e acompanhar a coletiva de imprensa e tal. Algumas vezes o CREA participava dessas reuniões. E assim, a gente sempre tinha informação antes de quando sairia um decreto, quando começaria o lockdown, por onde começava e tal. De certa forma, a gente tentou se organizar. Na época, eu estava responsável pelo atendimento, a diretoria era do atendimento, era a primeira administrativa. O Miguel Leite pela fiscalização. E aí nós dois ficamos responsáveis de organizar, fazer as proposições para a diretoria de como que a gente daria continuidade aos serviços durante aquele caos que ninguém sabia quando acabava. Tanto na capital,
no Rio de Janeiro quanto no interior tudo, todo. Não sei, eu lembro Dar disso. conta de É. todas Eu as era diretor 37 junto com inspetorias era É. muito difícil. E até fazer o estudo, as proposições de como a gente começava a reabrir, né, todos os postos de atendimento aos Contratação poucos. de médicos para poder Fazer o acompanhamento. Marcão lembra bem disso, né? bom. Foi um Você trabalho... fez um trabalho, você e Miguel fez um trabalho excepcional. Foi muito o CREA bom. não parar. Foi um O CREA não desafio parar. muito grande. Depois teve umas escalas de presença. Regime E aí híbrido. bom, isso é uma coisa. Tem quantos anos já? Já tem 4, 5 Eu anos. acho que já, foi isso, foi praticamente. 2019. Foi 2019 e 2020. 2019 e É. 20. Um trabalho excepcional. Então, daí você volta, aí o CREA reabre. Aí o CREA reabriu. O segundo ano na administrativa foi mais tranquilo. Eu consegui contribuir com algumas proposições de melhoria do atendimento. E aí depois eu fiquei um ano fora, né? Porque eu concorri não mais pela... que a gente tem as representações, né? A Carmen, que hoje é nossa conselheira federal, ela ficou como representante da CERJ no CREA e eu como adjunta. Quando a Carmen concorre para conselheira federal, eu retorno Você para o retorna. CREA. E aí sou convidada a assumir a diretoria financeira, que também foi um super desafio, porque não é minha área, né? Mas eu gosto de desafio. Mas eu acho que você é o tipo da profissional que tem uma experiência muito grande nessas questões. Tanto Mas dentro... eu diria o seguinte, que a Ana Paula não gosta de falar não. Ela aceita... Isso é um problema, né? Isso é um problema, você aceita Barato. tudo que é convocada. Mas a importância que ela desenvolve Não. com uma presteza, uma eficácia muito grande. Eu tenho- não estou fazendo nenhum elogio a ela, sabe por quê? Porque eu presenciei isso tudo, eu estava lá e presenciei isso tudo. Sim. Tudo que ela está contando aqui, eu posso dizer Nós que é verdade. presenciamos. que eu não. Então, eu tenho a Carmen, Pupi, Nilo, diz o seguinte, Ana Paula trabalha muito. Muito. Eu falei, não é possível. Bom, não vamos rasgar. Às vezes eu me arrependo, Não, vamos né? rasgar. Mas você trabalha muito e aceita muito desafio. E isso é legal pro seu crescimento, mas ao mesmo Mas tempo aí- te consome. Cansa, é muito cansativo. É muito Mas cansativo. ela faz isso tendo diversas Outras atividades. outras atividades, inclusive atividade no serviço público. Serviço público, sim. Bom, e aí? Você vai e aí chegamos à hora da eleição? Aí chegamos à hora da Da eleição, eleição pra multa. a eleição da Da multa, multa, que foi um momento, Um momento foi um momento top. tenso, muito Tenso. tenso, Top. muito Foi tenso. interessante. Foi um momento de, eu não me arrependo, Nem eu. nem também um acho. pouco, mas foi um momento muito difícil, mas ao mesmo tempo assim, eu sabia o que eu queria, o que eu não queria, até onde eu conseguia de certa forma contribuir e dentro das minhas perspectivas de futuro para dentro do sistema, porque eu via que eu não conseguia dar mais a contribuição que eu achava que seria justa e necessária, né? A gente concorreu em chapas divergentes, mas em nenhum momento isso fez com que a amizade, o carinho, o amor que eu sinto por Não, mas vocês, é ele assim, fosse só abalado pra nesse pontuar, processo. Eu não sei se a Ana Paula vai lembrar, eu incentivei a ela Aham. a entrar no cargo. Porque na época não tinha Não, chapa, não tinha nada. Nada, Eu via os nomes, É. os possíveis nomes. Aí depois foi se criando eu as chapas, que é normal, É verdade. né? Mas eu sempre falei com o Pupi, falei com a Carmen, falei, ó, a Ana Paula é ideal para ficar na multa. Mas eu tinha uma outra visão de Ana Paula. Eu não tinha essa. Hã? Essa visão de multa, eu acho. Hoje ela vai falar da multa, vai dizer o que é que faz na multa. Eu achava que era muito pouquinho para Ana Paula. Era uma coisa. Não, aí é uma Eu outra... achava. Não. Aí nós Eu vamos entrar depois... imaginava. Nós vamos entrar- Eu vou fazer esse tibunho aqui. Eu imaginava em que Ana Paula fosse. Eu estou te falando isso que eu falei para ela. Fosse a primeira presidente do CREA mulher. Que o Tá CREA nunca profetizando, teve. Marcão? Não, eu falei isso lá atrás, quando ela foi para a multa. Mas aí a vida anda. Vamos agora pensar em outras coisas. Mas eu achava. Não, mas eu enxergava a Ana Paula lá atrás como conselheira federal. Só que... Não, mas eu eu não achava, sei se vai- eu achava que vai ela. lembrar. Eu lembro. Passou por 7 pessoas e ninguém quis ser conselheiro federal. Aí chega na Carmen, ela aceitou Por causa da Ana Paula. e ela deveria ser adjunta, na minha Precisava opinião. falar isso, né? Mas tá bom. Hã? Não, Não, tô falando. tá porque... gravado, vai sair. Não tem. Não, pra mim não tem problema não, porque eu acho que Eu achei- ela contribui. Eu sei, ela e, contribui. Luiz, assim,
Você, Ana Paula, entendeu? Várias outras pessoas. Eu não vou falar a idade, porque senão... A minha pode falar, tranquilo. Não, idade não. Estou falando assim... Que eu gosto quando fala assim, nossa, não dietarismo parece. e tal. Eu acho... É 50 anos. Eu venho com a discussão minha... É o seguinte, 43. A discussão minha é assim... Eu acho que o sistema é muito ruim. Ele precisa melhorar muito, muito. E precisa trazer gente nova para melhorar. Sim, é necessário. Precisa revigorar o plenário. Eu acho até que devia ter uma idade limite para participar. Marcão, porque eu acho que assim, quando eu entrei no plenário, a minha visão era diferente da de vocês, que já estavam lá há 20 anos, mais ou menos, né? A gente vem com uma visão que os profissionais que não participam do dia a dia do conselho têm e do que eles enxergam como necessidade. E aí vocês têm toda a experiência e toda a maturidade, mas têm a visão do que a geração de vocês entendiam que seria necessário dar de retorno aos profissionais, que não necessariamente é mais o que a geração de hoje em dia entende, né? Então, eu acho que conseguir mesclar essas gerações é muito importante. Por isso, porque a gente consegue oxigenar, trabalhar com todo o conhecimento, com toda a experiência que vocês têm e trazer um pouquinho das expectativas que os mais E jovens apostar no têm. mais jovem. Esse ponto que o Marcão acho que quer falar. Quantas mulheres tem no plenário hoje? 10? 8? Acho que hoje deve estar com umas 17, mas 17 eu isso acho tudo, que é? tem. Em 90 tem 20? Entre efetivas e 20%? suplentes, É o que deve você ser sabe mais que ou eu menos acho que tem que ter cota lá, tem que ter 20% de cota para mulher. Eu defendo isso. É uma Isso aí é uma outra discussão história. longa, Eu né? acho que isso aí é uma eu acho que discussão tem Essa é uma discussão até de longa. interesse. Eu conversei ontem com... Meu Deus do céu. Memória. Com a Carmen. Com a Carmen, eu falei com ela. E a gente tocou nesse assunto da questão da gente quebrar esse vínculo da questão do homem engenheiro, entendeu? E a gente abrir mais essa discussão, tanto para mulher quanto para negros, que eu defendo isso também. Eu acho Precisa que tem que ter uma relação maior. Uma Eu acho que representatividade maior. Cara, fala, senão eu fico... Não, tem muita coisa que a gente precisa melhorar dentro do sistema. Eu acho que o sistema ainda não é produtivo, ele não traz aquilo que o profissional está precisando. Tanto com FEA, com os CREAs, como a mútua, ela precisa melhorar muito ainda. Você e Ana Paula estão tentando. E a gente tentou, vai tentar, só que isso foca muito em Brasília. Não é só a nossa vontade. E aí entra um pouquinho para falar o seguinte: o que você acha hoje sobre a mútua? Você como diretora... Assim, entrar para a mútua foi um desafio inesperado, né? Ele não estava nos meus planos iniciais. Eu acho que as coisas na minha vida acontecem muito pelo fato de eu ter dificuldade em fugir de desafios, né? Você falou que eu não falo não, né? Eu sempre penso, vamos ver o que vai acontecer. Durante o processo eleitoral, a minha intenção não era concorrer a absolutamente nada. Eu só queria apoiar um candidato, que hoje é o nosso presidente Miguel Fernandes, em que eu acreditava nas propostas que estavam sendo feitas e entendia que até por uma questão de amizades em comum, faixa etária, conhecimento, uma questão geracional, o trabalho poderia dar mais certo, né? Mas sempre com muito amor e muito respeito a todos os outros candidatos. E aí eu aproveito para agradecer publicamente o Barata por todo o carinho e respeito, né? Com que a gente sempre soube lidar durante todo o processo eleitoral. Uma das minhas ligações mais difíceis durante a eleição foi com o Barata, porque ao aceitar o convite para ser candidata, eu não tive coragem de conversar com o Barata pessoalmente, porque eu sabia o quanto aquilo poderia gerar um mal-entendimento entre eu e ele. Mas quando o Barata, ele me ligou e ele começou a conversar comigo de uma forma tão carinhosa e eu pude abrir meu coração para ele e entendo que ele fez da mesma forma, para mim foi uma conversa muito libertadora, né? E ao final de todo o processo eleitoral, quando a gente retomou essa conversa também, a eleição para mim foi um processo de muita alegria e muita dor. Porque
estar em chapas diferentes de pessoas com as quais eu caminhei lado a lado por muito tempo, emocionalmente falando, foi muito difícil, né? Estar numa chapa contrária à chapa de Marcão Mas nem só é isso. tenso, porque são relações de carinho, são relações de amizade e que por um determinado momento a gente precisa se separar, mas que a gente sabe que cada um defende a sua visão dentro do seu ponto de vista, daquilo que entende que é melhor, mas que quando aquilo acaba a gente pode se unir novamente, porque o propósito de crescimento do sistema e do conselho é muito maior do que qualquer outro processo eleitoral, né? Só adversário no momento. E é exatamente o que acontece hoje. Pode Mas ser a Ana Paula aliados, vai não tem ter nenhum colocando. problema. Não, mas a Ana Paula está colocando que muita gente não entende isso. Não entendeu. entende, não. E isso é eu acho que até difícil. hoje. Eu acho que para ela, a conquista dessas coisas, Luiz, para você e para ela, é assim. Eu acho que vocês devem valorizar muito isso, porque vocês colocaram o nome de vocês à disposição da sociedade da engenharia. Ou dos. Não da engenharia. Dos profissionais. Os profissionais. E eles responderam para vocês. Então, isso é um caminho extremamente importante. Vocês têm um peso político muito grande. Aham. Quando eu cheguei na Mútua e a gente começou a entender melhor, né? Porque assim, a gente conhece, tem uma visão quando tá fora, né? Quando a gente começa a trabalhar é completamente diferente. Isso mesmo. Uma coisa que eu posso afirmar é como as gestões anteriores, elas trabalharam sempre com muita responsabilidade, né? A última gestão foi o Barata, o Pupi, o Osvaldo. E os que passaram pela Caixa anteriormente, vocês deixaram uma Caixa com um orçamento maravilhoso, totalmente sustentável. E o nosso trabalho é dar continuidade ao que já estava sendo feito de bom e trazer algumas coisas de acordo com as nossas visões, né? Mas isso é pouco. É pouco. A gente deixou muito dinheiro, vocês vão deixar muito dinheiro, mas o nosso, eu digo nosso como pessoas que estão no sistema, é atuar mais e ajudar mais as entidades, Sim. os profissionais, e isso a gente às vezes percebe que é muito difícil. É difícil. Não é fácil. Eu tenho dificuldade, Barata, muito grande de entender por que a gente fala da Mútua e as pessoas elas não conseguem compreender todo o valor que existe no que está sendo oferecido, né? É uma caixa de assistência que você tem uma série de benefícios reembolsáveis que traduzindo são os empréstimos. Mas eu te falei isso lá atrás. Falou. Não sei se você vai Eu lembrar. me lembro. Não, mas ela está falando que as pessoas não entendem. As pessoas não Por que que não entendem. entende? Não sei. Porque psicologicamente, quem agride mais os profissionais é o CREA. Quando você fala que a Mútua é uma caixa de assistência do CREA, ela tá tão blindada com aquilo que ela não quer nem mais ouvir. Falar, não, eu não quero. Aí você fala das entidades, e a entidade então nem se Não fala. querem. Então, o CREA precisa melhorar muito para que a Mútua possa aparecer. E eu tinha uma dificuldade de falar o seguinte, na caminhada ou indo viajar lá para o interior, eu dizia o seguinte, eu sou diretor da Mútua, tô aqui para falar disso. Aí alguém falava lá atrás, mas o CREA nunca me deu nada. Mas sabe o que eu respondo? É porque você não conhece a Mútua. Eu faço questão de É explicar. isso. Eu abro todas as minhas falas falando a mesma coisa. Nós fazemos parte de um sistema. Confea, CREA e Mútua. Cada um tem uma missão. Confea legislar sobre as atribuições do exercício profissional, o CREA fiscalizar e a Mútua prestar assistência. Não espere a assistência que vocês querem do CREA e do Confea. Isso aí. Porque o papel institucional é da Mútua. Parte da RT que vocês recolhem volta para vocês através da Mútua. A gente tem uma anuidade que é menos de 50 centavos por dia, não é ela que faz todo o trabalho da Mútua acontecer. É a arrecadação da RT, que 20% fica na Mútua, né? Então, assim, os empréstimos que são feitos, os valores mais baixos do plano de saúde, todos os descontos que a gente tem no clube de vantagem, o que a gente consegue investir de patrocínio nas entidades de classe, nas instituições de ensino, isso tudo é fruto Educacional, do trabalho dos profissionais. Certo? Só que eles não entendem. Ai, mas por que eu vou me associar? Porque você, associado, consegue ter acesso a isso tudo. Você precisa fazer uma cirurgia, seu plano de saúde ele não cobra, ou ele Construir cobre, mas você tem que fazer reembolsar. um escritório.
Vem pegar um comprar empréstimo um na carro, mútua. Comprar um equipamento. veículo para você trabalhar, um primeiro eu queria, equipamento. Ana Paula, primeiro eu queria fazer uma justiça. Fale. Fazer uma justiça aqui. A gente já está fazendo, nós vamos aqui para o 27 ou 28 podcast fazer justiça. A Paulo Granja, a Tonhão e Fernando. Antônio Carlos e Fernando. Sim, os três trabalharam. Eles trabalharam muito. para poder organizar uma multa que vinha de uma trajetória muito ruim. Se não me engano, vinha de 2 intervenções. Uma coisa Quem assim. foi interventor foi o PUC. Foi o PUC, PUC, em 2011. Então, a gente precisa fazer Justiça. justiça a isso que eles vieram. O Barata, o Pupi e o Oswaldo deram uma continuidade de um trabalho mais ou menos organizado pelo Granja, Tonhão e Fernando. Você pega um trabalho mais ou menos organizado, com uma estrutura melhor, com uma infraestrutura física melhor. E eu acho que aí é necessário fazer uma dedicação proativa, no sentido da gente poder fazer uma propaganda da mútua. Eu não sei como é que faz isso, eu sempre fazer uma... Marcão, a gente está fazendo muita propaganda da mútua, você não tem noção. Olha só, nós fizemos ano passado foi lançado um portal de empregabilidade, que é o Conecta Mútua, né? Foi lançado pela Mútua Nacional, e junto com ele um projeto de mentoria de gestão de carreira. Rio de Janeiro e Espírito Santo foram os estados piloto. Acompanhei, foi muito legal. Foi muito bom. Muito bom. Parabéns. Obrigada. A turma do Rio foi uma turma híbrida, alguns encontros presenciais, alguns encontros online, mais ou menos 40 pessoas. Me pergunta se dos 40 no final todos se associaram à mútua. Não. Não precisa. Gente, a pessoa está recebendo ali de graça e ela continua não entendendo que existe valor, ela não quer investir, entendeu? Não dá para... Eu não consigo entender. E aí, todos os eventos que a gente faz, nós estamos fazendo muitos eventos próprios da mútua. Né? É louco assim, isso. De você parar e estudar. Mas eu atribuo ainda toda a cultura do CREA ser ruim. Do CREA ser ruim. Acho que não é isso, Barata, porque tem tido uma mudança. Isso não é do CREA da eleição do... Não é agora do CREA. Não é por conta do Miguel, não. Mas eu tô falando assim. O CREA, há muitos anos, ele apresenta... Mas tem tido uma melhoria. Tem tido uma melhoria. melhoria. É verdade. E as pessoas, às vezes, elas respondem pra mim assim, Ana, mas eu preciso pagar isso, aquilo. Eu falei assim, gente, a primeira anuidade é R$80, pelo amor de Deus. Sim. É por ano, não é por mês. Não, e o rapaz editor falou assim, pô, Marco Antônio, mas eu pago R$80, não posso pegar. Vai ter uma carência. Você tem que esperar, tem um ano de carência. Num dia, no outro dia. A gente até isso lutou. daí no banco, lugar porque nenhum aí a faz pessoa, isso. se fosse assim, a pessoa sairia, entendeu? Pega o empréstimo e sai. Eu quero e assim, dizer para você, como depois eu já falei aqui, que eu tenho, a multa me emprestou R$100 mil, R$80 mil, para eu construir uma casa. Eu fui construir uma casa e estou pagando agora. Estou pagando com juros a 0,5, peguei uma carência de 6 meses, só comecei a pagar 6 meses depois. Aonde você encontra um juros desses? Que é 0,3, passou para 0,5. Mas mesmo assim é muito baixo, mano. Mas mesmo assim é muito baixo. Eu sou um defensor radical da multa. Defensor radical da multa. Eu falo o seguinte, não é necessário você entrar na multa como associado e pleitear, pedir o valor. Eu entrei em 2014 para a multa numa insistência absurda do Tonhão. Ele vem de 2010 comigo falando e eu deixava para lá, amanhã eu faço. A de 2014 eu entrei, mas nunca peguei nada emprestado. Também não. Por quê? É pro momento que você acha que tem que ser necessário. Então, empréstimo não é uma coisa que você pegar, tipo, quero pegar para comprar um carro. É necessário o carro? Ah, não, é comprar uma sala, um escritório é necessário. Fazer um estúdio, sei lá. Não, sim, mas aí que tá. As pessoas não compreenderam para mim porque estão qual é a importância? Bloqueadas no sistema CREA. Eles estão, assim, muita gente... mais arcaico e engessado. Assim, muita gente reclama do CREA, mas não conhece o CREA. Não. Muita gente reclama da multa, mas não conhece a multa. Do CONFET, menos ainda. E isso atrapalha os nossos trabalhos, atrapalha o dela, porque o número de associados não avança. Não avança. Não tem ninguém no estado do Rio de Janeiro que tenha, pode ter igual, mas mais do que eu usei dinheiro da multa, não está no mapa. Não, eu legal. Usei, não, a gente não tá falando isso. Eu usei, não usei para mim pessoalmente, não. Eu usei recursos da multa para fazer até livro. Até livro. O Divulga Multa, você tá falando. Até né, livro. A gente fez isso. O livro era em Bandarim,
o cara traduziu o português e depois teve que arrumar uma pessoa para traduzir do português para o português, porque não é fácil. O livro, você tem que ser pessoas que entendam do tema. Tema e para poder. Então, eu usei muito dinheiro da multa. É muito dinheiro. Não, quem usou foi a entidade. Não, eu estou falando, não, eu usei como Você entidade, eu era do sindicato de E a engenheiros. gente, Claro, o SENGE utilizou, claro, a SOBS o SENGE utiliza. a SOBS, Muitas entidades. a CAERJ, mas eu estou falando que eu tinha N trabalhos feitos pela multa. Só que não podia ter mais de um ou dois. Então acabava um, a gente emendava tem que outro. ser um por vez de um cada por uma vez das cada um. linhas. Chegamos ao cúmulo, ao ponto de pegar mais de 30 mil reais na multa Brasília, autorizar, para a gente fazer um trabalho que continua sendo feito hoje. Então, Marcão, hoje a gente continua fazendo esse trabalho de patrocínio das entidades, das instituições de ensino. Logo no início da nossa gestão, eu fiz uma reunião, convidei, né, todos, alguns conseguiram participar separado, uma com as entidades, uma com as instituições, apresentando os projetos, quais eram as linhas de crédito, mas às vezes, até as próprias entidades, elas têm dificuldade de conseguir se organizar para fazer a solicitação do patrocínio. As entidades mais. Que até tem que ter alguém que monte aquele projeto. Sim, às vezes tem essa dificuldade, mas eu sempre reforço que a Mútua está à disposição para ajudar todas as entidades da área de engenharia, arquitetura e agronomia, geociências de uma forma geral. Arquitetura não, já falei errado aqui. Não, mas consta ainda. Oi? Consta ainda lá no contrato. Mas ainda não a arquitetura não está vinculada com a gente. Engenharia, agronomia e geociências. Então, assim, as pessoas têm uma visão limitada. A mútua é empréstimo. Não, a mútua não é só empréstimo. Por isso a gente começou a fazer muita capacitação no ano passado. Agora, em 2025, a gente está um pouco paralisado, esperando algumas resoluções de nível nacional. Por quê? Em novembro, dezembro, depois que a gente já estava com todo o planejamento de eventos próprios de capacitação para 2025, nós recebemos uma notificação de que o Confea tinha questionado a autonomia da mútua para realizar capacitação, né? Então, a nossa rubrica orçamentária ela está bloqueada até que isso seja resolvido, mas a gente continua incentivando as outras atividades a fazerem. Vocês tinham iniciado um convênio maravilhoso com o Sebrae, que é o Empretec, né? A gente continuou, fez outras parcerias, a trilha de conhecimento para mulheres empreendedoras, que tem um estudo que mostra que muitos profissionais da nossa área, eles acabam optando por trabalharem como autônomos, né? E aí, temporariamente, nós estamos engessados dentro desse viés de capacitação. Ano passado, a gente fez alguns eventos voltados para a área da saúde. Você foi até convidada a participar de um deles. A gente fez o evento Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul. Em todos eles, os especialistas da área de saúde, foi um evento em parceria com a Qualicorp, que é quem administra, né, os nossos planos de saúde. Foi dito da importância da gente praticar atividade física, dar mais atenção para a nossa saúde, porque senão a máquina para, né? Viu, Marcão? Tem A que fazer mais gente ginástica. precisa fazer isso. Tem que entrar para academia. Precisa. É R$119. Eu tenho que pagar e toda vez nós estamos um convênio com a Firjan agora. A Firjan tem desconto. Tem uma academia aqui no centro. Já vou te passar depois aqui quando a gente acabar para você lá começar a malhar. Mas assim, a gente está fazendo um programa no Rio, que é o programa de saúde e bem-estar. Dentro desse programa, nós vamos estar discutindo a necessidade dos profissionais de buscarem um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e conseguir achar um espaço na sua vida para olhar para si mesmo. Então, vamos tratar de questões como nutrição, alimentação, prática de atividades físicas. É interessante. Não, mas já está em prática já ou vai... Você sabe a gente já tem um cronograma com um evento por mês. Agora a gente está em que ano? Março, né? A gente fecha março com um evento de defesa pessoal específico para as mulheres. Abril é saúde e nutrição. Maio é um evento comemorativo do Dia das Mães, em que a gente vai discutir a questão da maternidade, da necessidade de toda a rede de apoio, do papel dos homens no cuidado com os filhos e etc. E vai fazer um workshop de expressão corporal. Maio, junho é um evento de sustentabilidade. Julho...
Por mês eu vou me perder. Mas tem caminhada, tem trilha, e aí a gente volta para setembro, outubro e novembro fazendo o fechamento do ano. Mas uma coisa que eu sempre insisti, porque toda vez que eu ia fazer palestra, eu fiz muita palestra nas universidades, muita. Nas universidades do Rio de Janeiro e do interior. Eu insistia no fundo na Previdência. A gente tem a Previdência da Mútua. Eu insistia na Previdência. Falava, você que está se formando agora, vai fazer uma Previdência, porque senão você ou vai ser funcionário público da Petrobras, da Vale do Rio Doce e das outras empresas que têm fundo de pensão, ou então você vai cair no INSS. Salário do INSS é 8 mil reais, mas não ganha, tu ganha 6 mil reais e pouco. Então você faz uma Previdência agora para garantir lá na frente. E eu ficava insistindo nisso. Isso eu acho que é um dos programas que a multa tem mais tem mais apelo. Eu acho que isso devia investir também. Assim, a gente já tem um plano de previdência privada, que é administrado pelo Banco do Brasil, com taxa zero de administração, Barata conhece muito bem. O rendimento dele é de aproximadamente 10% ao ano. E parte da nossa anuidade já vai para a previdência privada do profissional. Então, na hora que ele pagou, já está voltando. Nós fechamos um convênio com o CREA no ano passado, que ele dá a paridade na Previdência, né? Foi o 7º CREA, o 7º Conselho a aderir isso. Então, assim, todo funcionário do CREA que for mutualista e aderir à Previdência, até R$200 que ele aporta por mês, ele recebe o mesmo valor, né? É uma forma de incentivar. E nós estamos fazendo a divulgação de todos esses serviços para os profissionais, não só os formados, mas também os graduandos. Ano passado foi lançado o Mútua Júnior, que abre a possibilidade dos graduandos se afiliarem à mútua durante o período de graduação. Isso pode ser feito através do CREA Júnior, através da universidade, ou o próprio estudante, ele pode entrar no portal e pode fazer a adesão comprovando que ele tem um vínculo. Mas a partir de qual período que ele pode ingressar? Não tem período mínimo, não tem. E aí ele tem acesso ao nosso clube de vantagens, ele pode fazer a previdência dele, ele pode entrar no plano de saúde, só os empréstimos que ele só vai poder acessar depois que ele for formado. Uma coisa, Ana, a gente precisa, eu falava com o Luiz, eu acho que você é excepcional, o Luiz é uma maravilha, mas eu precisava ser mais agressivo nessa questão do marketing. A gente precisava ser mais agressivo. Como é que a gente... Dizem que Brasília não deixa você fazer marketing no Rio. Precisava ser mais agressivo. Botar em outdoor, botar em bus door. Tem algumas divulgações assim. Aqui no aeroporto, de vez em quando tem. No Santos Dumont tem muita divulgação da mútua. Miguel andou botando na televisão alguma coisa do CREA? Deixa eu lhe explicar o porquê que tem essa questão de ser ou não ser engessado, né? A mútua, ela é um órgão único. Então, a gente tem a sede em Brasília e tem todas as 27 representações estaduais. Existe um CNPJ, que é o da sede, e todos os outros 27 que são vinculados, são CNPJ de filial. Nós, como recebemos valor da RT, né, que é um recurso público, nós respondemos à lei de licitação, a 14.133. Se você faz a contratação de empresas de marketing e divulgação individualmente, isso pode ser visto como um fracionamento de licitação, entendeu? Então, esse é um dos motivos por que isso tudo fica centralizado em Brasília, entendeu? Fala mais, se você tem mais alguma coisa para falar sobre a multa, por favor, fale. Eu quero mudar para o CREA Mulher, que ela é a Então vamos mudar. Eu vou vou falar o último assunto da mútua. O Mútua Mulher. Esclarecer? Foi lançado agora. Mútua Mulher. Dia 10 de março, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, foi lançado o Mútua Mulher. Ele, na verdade, congrega alguns benefícios que nós já tínhamos voltados para o público feminino, que é a nossa licença maternidade
e o auxílio creche, a licença maternidade. Toda mulher que ela receber, por exemplo, ela é autônoma, né? Ela não recolhe INSS, ou ela recolhe, mas receberia menos de 3 salários mínimos do INSS durante o período de licença maternidade. Ela pode solicitar a mútua essa complementação de até 3 salários durante 6 meses. E depois mais 1 ano de auxílio creche por mais 1 mês. A gente tem um empréstimo específico para as mulheres, que é o Empreender Mulher, que tem um teto de 60 mil reais. E fora todos os outros benefícios que existem dentro da mútua. Aqui no Rio de Janeiro, a gente está fazendo, como eu estou como diretora da mútua e atualmente coordenadora do programa Mulher, as ações voltadas para a mulher do sistema no Rio, elas estão unificadas. A gente está trabalhando junto. O programa Mulher, nós estamos com uma coordenação maravilhosa. Eu estou como coordenadora geral. A Tereza Cavalcante, que é uma conselheira super conhecida dentro do nosso sistema, já foi ex-vice-presidente do nosso conselho. Ela está como coordenadora adjunta. Associação de Caxias. Exatamente. Ela é maravilhosa. Teneuza é. E a Micaela Paixão, que é... Micaela da ABS. Micaela é da ABS e é assessora da presidência do CREA. Ela está representando o CREA. A gestão do CREA, ela criou, dentro do organograma, uma coordenação interna de funcionário, porque todos os outros programas, o Progredir, o CREA Júnior, tinham um coordenador que é funcionário, né? Então, consegue tramitar com todas as questões administrativas muito mais rápido. Hoje fez isso também para o programa Mulher, então nós somos um trio. E aí a gente costuma falar que nesse trio a gente tem as 3 gerações ali, né? A gente tem uma troca muito melhor, tem uma representação melhor do nosso público. Legal. Dentro do sistema no Rio, nós somos aproximadamente 110 mil profissionais, 20% desse público são mulheres, e a gente está fazendo muita atividade voltada para o público feminino. Nós iniciamos... Pro interior também? Pro interior, Marcão, como que a gente começou a fazer essa organização? Tem uma cobrança sempre muito forte. Quando que vai chegar no interior? Mas o que acontece? A gente não pode pensar que vai conseguir abraçar todos os 92 estados de uma vez só, né? Então, nós começamos fazendo uma agenda em que ela migra eventos presenciais com eventos online. No online, a gente atende todo o interior. E aí... todo mês tem um evento online. Então, a gente chega no interior, ainda que não fisicamente, tá? Nós começamos uma campanha de combate à violência contra as mulheres, agora em março. Uma campanha muito séria, porque, de acordo com todas as estatísticas, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Embora nós sejamos o 3º país que tem a lei mais firme em relação à proteção das mulheres, que é a Lei Maria da Penha. Então, nós estamos fazendo uma campanha de divulgação dessas estatísticas e aproximação dos órgãos públicos que já trabalham com o acolhimento com as mulheres. Estamos fechando parceria com a OAB para ter atendimento psicológico e jurídico, fechando parceria com a Secretaria de Estado da Mulher e com a Secretaria de Direitos Humanos, que também tem uma atuação em relação à violência contra as mulheres, porque a gente não sabe dentro do nosso público, das nossas profissionais, quantas sofrem casos de violência. Não só a violência doméstica, mas a violência moral. Tudo que a gente começou a falar no início, né? Nós estamos trabalhando com a questão da maternidade. Eu não sei se vocês acompanharam o caso de uma engenheira que está quase perdendo a guarda, e um dos argumentos é que ela trabalha em outro estado, né? Então, sem entrar no mérito desse caso específico, a mulher que é mãe e profissional, ela precisa ser respeitada e apoiada para conseguir exercer todas as suas funções. Isso é de uma vital importância, que esse trabalho que você está fazendo é um trabalho novo dentro do sistema, e do sistema dentro da multa, porque a multa sempre foi... Agora eu já estou falando do CREA, tá? Não, eu estou falando de multa, não, porque você disse que unificou, e aí eu estou falando do CREA e da multa. Porque são coisas que, assim, eu sempre faço questão. Tem coisas que a gente faz pela multa com apoio do Programa Mulher, tem coisas que a gente faz pelo Programa Mulher com apoio da multa. Eu queria falar assim, primeiro... Segundo as estatísticas, segundo alguns professores que estiveram aqui, tem crescido muito o número de mulheres na área de engenharia. Tem crescido muito. E, além disso, tem crescido tanto, eu acho que em Santa Catarina estão fazendo umas turmas só de mulheres, na escola de engenharia lá da Universidade Federal de Santa Catarina, se não me engano.
Eu acho que é muito interessante, porque tende a crescer essa questão da participação da mulher na A engenharia. partir do momento que as mulheres conseguem ver outras ocupando cargos de lideranças, elas se sentem seguras para também entrar naquelas áreas. As estatísticas, elas mostram também que as mulheres, elas se formam mais rápido que os homens. E aí a gente parou um pouco para se São mais debruçar e inteligentes. entender. Não necessariamente. Não, necessariamente. Não, Isso isso- não acho. Não é É que o necessariamente homem geralmente isso. trabalha. Não, e a também mulher, não. e Esse a é o mulher ponto. acaba só estudando. Não O sei, homem- eu acho que tem uma coisa que a mulher tem uma coisa de dedicação. Eu acho que a mulher é uma coisa que se dedica mais ao que ela vai fazer, tem mais foco. É o que o homem é dispersivo. Mas a questão é exatamente o que o Barata Essa colocou. também. Os homens, eles começam a fazer o estágio, começam a trabalhar muito mais rápido. Então, eles acabam protelando o período de formação, porque eles vão aprendendo na prática aquilo que a gente está aprendendo ali dentro da universidade, entendeu? Até por conta dos preconceitos que a gente já falou no início, da gente começar a trabalhar, ter abertas portas de estágio, emprego e etc. Então, assim, dentro do programa Mulher do CREA Rio, a gente está trabalhando as questões de liderança, equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A questão da equidade, da ocupação dos espaços das mulheres, não por ser mulher, mas porque ela tem tanta capacitação quanto os homens para estar ali. A gente não quer entrar numa disputa de gênero. Existe espaço para todos. Os homens não são melhores que as mulheres, assim como as mulheres não são melhores que os E homens. estatisticamente, Mas que... todos eles precisam ser Claro, com respeitados, certeza. né? Lógico. E mudanças reais e concretas que já estão acontecendo, porque nós pegamos o planejamento de 25 e 27 do Programa Nacional, nos debruçamos em cima deles e vamos lá. O que que a gente faz para, de fato, um pedido do nosso presidente foi: eu quero fatos concretos, mudanças reais. Vocês podem analisar histórico, trazer estatísticas. Isso foi bem pontuado no nosso evento agora do Dia Internacional das Mulheres. Mas a gente precisa ter mudanças concretas e mudanças reais. É através disso que a gente está mas eu acho que o correndo Miguel atrás tem disso. razão que ele precisa, porque assim, eu estava pensando Já assim... está tendo uma quantas mudança, mulheres, Marcão. eu sei, mas o Miguel tem razão, que eu falo assim, quantas mulheres estão naquelas obras do Porto Maravilha, naquelas obras, N obras mais uma que tem lá, quantas mulheres participam de obras de Dessas construção obras. civil? Sim. Quantas mulheres participam? Eu acho que era isso, porque na verdade isso vai trazer que você... Mas não é só isso. Existe dentro do... Como servidor, a gente acaba conhecendo um pouquinho da estrutura do Estado, né? Existem alguns decretos que eles incentivam, eles fomentam a contratação das mulheres. Mas as empreiteiras, elas não conhecem. Então, a gente Isso. está divulgando isso tudo. Porque se Eu você ia falar contrata do uma mulher... Sinduscondo, Se você contrata uma mulher que foi vítima de violência, ela está dentro do seu quadro, no processo licitatório em que tem um empate, aquela empresa, ela tem uma pontuação melhor. Isso entra como critério de desempate. E a gente está ajudando essas mulheres a terem uma independência financeira. Dentro da estrutura do CREA, existem os editais de patrocínio. Dentro desses editais já está sendo estudado a diferenciação de pontuação para os eventos que tratem das pautas femininas, mas não na pauta feminina, é dentro desse viés que eu estou claro. falando para vocês. E também que tenha dentro da sua diretoria, da sua organização, as mulheres ali participando, né? eu achava até que dentro- isso devia ser obrigatório. E assim, dentro de todos os eventos que nós vamos fazer, os eventos técnicos que o Programa Mulher vai executar em 2025, Tanto da multa quanto do CREA. eles não vão ser fechados para o público feminino. Claro, nem Todos pode. os homens, eles são convidados a participar. Senão seria o clube da Luluzinha. Aqui, Não, mas Porque a eu gente tava não quase falando consegue ter isso. uma mudança da sociedade se se vocês o não homem não participarem. Mas a gente só vai catequizando cada um. Você vai elevando essa política da necessidade da equidade para cada pessoa. Na obra, na indústria, Sim. entendeu? tudo. Nessas Mas a coisas gente precisa todas. se misturar mais ainda. Não, uma das melhores misturas é começar pelo próprio sistema do CREA. Exatamente. A melhor mistura. É você ter diretoras, é você ter plenário, já é mulher, mais mulheres, já tem 18, eu já estou achando que está chegando no número que Eu vou queria. contar isso Mas daqui para pode você, ser será que eu dei o mais. número errado para Marcão? Mas pode ser mais. Eu não lembro. Ela está dizendo que tem 18. Não, eu- sim, Eu mas acho ele que já pode ser, falou, mas mas acho vamos que tinha colocar que ser 20. 20, 30. De 100, de 90 tem 20%. 20%. Mas podia ter muito, podia ter Que muito é mais. o nosso percentual de mulheres Incentivar no as sistema. entidades todas que sustentam o CREA, que
tenha mulheres na sua direção. Exatamente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas isso passa pela mudança cultural, né? Não, nós estamos aqui para mudar. Nós estamos aqui, você está falando, eu e ele, nós estamos aqui para nessa mudar obrigação. isso, exatamente. E assim, dentro do programa Mulher, a gente fez um estudo sobre a legislação, porque isso tudo tem uma fundamentação nos avanços necessários, porém tardios, que nós tivemos na legislação brasileira. Quando a gente olha final do século passado, em que as mulheres elas não tinham direito a ter uma conta bancária, a ter cartão de crédito, a viajar sem autorização dos maridos. Elas eram uma espécie de 30. 32, elas eram uma espécie de propriedade ou do marido ou do pai quando ainda solteiras, né? Há pouco tempo que nós conquistamos a autonomia. E essa conquista, ela precisa ser valorizada e a gente precisa entender os caminhos que ainda precisam ser seguidos. E a gente pode usar os instrumentos de mútua Kelly Confer para fazer essas mudanças. Para fazer essas mudanças precisamos radicais. fazer. Se não me engano, acho que a Carmen é a única conselheira federal que tem hoje no CREA. São 3 conselheiras. São 3, né? A Carmen, a Ana Dalgisa e a Gilcélia. Mas os diretores são 18. São 18. No total, e tem 3 mulheres. Tem 3 mulheres. Não dá nem 20%, né? Não. É sempre um percentual muito mais baixo. E ela sofre com isso lá. A gente, olha, a engenharia passa por uma situação. O Luiz está aqui toda hora, a gente está falando. A engenharia passa por uma crise tão grande, de gente com evasão lá em cima, com a dificuldade nos cursos de fundamental, dificuldade no curso de ensino médio, para você entrar engenheiro na universidade, que a gente precisa estar unido nesse processo. Estar unido nesse processo. Estar unido nesse processo de discussão política, né? Os professores vêm aqui, dizem que as universidades estão fazendo um esforço, a PUC, a UVA, a Universidade de Nova Iguaçu, né, fazendo um esforço muito grande para prender o estudante na escola de engenharia. E eu queria que, só para destacar, né, porque já está encerrando já, as meninas que trabalham na multa lá, as meninas são maravilhosas. Maravilhosas. Eu esse não vou citar, porque senão cito uma, não cito os outros. Mas são espetaculares. Todas são maravilhosas. Temos um time hoje, são 4, né? A gente está com 5. A Daniela, a Simone, a Elisama, a Aline e a Vilma. E fora os estagiários que são 2, 3. É uma pena terminar essa conversa com você, viu, minha amiga Ana Paula Maciel. Eu acho que você está fazendo um trabalho espetacular. Muito obrigada. Agora na mútua. Tá fazendo um trabalho vai ter mais trabalho ainda. Eu não sei se uma reeleição tá na sua visão. Eu não sei se está a reeleição na sua visão. Mas se tiver, eu incentivo. Eu incentivo que você, apesar de ter antes não sermos correligionários na disputa política, na disputa de votos, agora eu acho que é legal. Eu acho que você, o menino, como é que os outros dois que estão lá? O Jamerson e o Pietro, eu acho que podem dar continuidade se achar, porque o Puto e o Osvaldo deram continuidade no processo. E precisa de continuidade, porque a multa é um daqueles órgãos que precisa ter muita continuidade de gente nova como entrou você. Você entrou, precisa dessa. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né, Luiz? Você sabe que tem o reconhecimento. Tem o reconhecimento do Marcão, que é uma pessoa muito polêmica e que não filtra as suas palavras. Não, porque ela faz uma coisa. Não, porque se ela me pergunta uma coisa, eu respondo. Aí depois ela. Mas você. A resposta mal criada, eu falei, você pediu. Vai perguntar pra mim. Pediu a minha ela opinião. Pensou que eu ia fazer um elogio. Aí não fiz. Porra. Aí parou de perguntar também, né? Não, ela continua perguntando, que ela é cara de pau, ela gosta. Aí continua perguntando e aí quando é bom eu gosto da opinião das pessoas que eu confio. Gosto de ouvir todos os idiotas possíveis e imagináveis. Marcão é um cara muito sincero. Não, sincerão também é foda. Não, eu sou um cara que... Pode falar, Bruno? Eu acho que sincerão não é, não. Eu sou extremamente objetivo. Hoje eu estava falando com um amigo meu, assim, tá terminando, eu sei, mas é história comigo mesmo, eu sou o rei da história. Aí eu falei assim pra ele, porra, depois dos 40, 50 anos, a gente não pode ser mais de esquerda. Ele falou, que isso? Eu sou ainda. Ele tem 80. De esquerda? É de esquerda. Eu falei, depois de 50 anos, pode sacaneando ele, né? Aí ele falou, não, senhor, eu tô com 82, eu sou de esquerda. Aí eu falei, caramba. É isso aí. Tá bom. Ana,
Suas considerações finais. Foi um prazer ter você aqui nesse papo E nem rápido. Eu sabia que ia ser um papo. Merece até um segundo. Eu acho que se a Ana Paula quiser mais à frente, lá para abril ou maio, falar mais sobre a mútua. Tá bom. O que a gente Ela falou mais de meia hora sobre a multa. Ela falou pouco sobre a questão da condenação da mulher. Eu acho que precisava mais. Os projetos da mútua, tentar A gente volta mais pra frente. trabalhar mais essa questão das mulheres. Eu acho que as mulheres podem sim ser protagonistas, né? E pode ser presidente do CREA. Pode ser presidente do CREA. Pode, se quiser, sim. Tudo Não, porque pode. nunca teve uma mulher presidente do CREA. É necessário que a gente repense isso também lá na frente. Ela tem que pensar. Não, nós que fazer uma política E da aí engenharia. nós vamos falar, você quer, Ana? Quero. Não, não estou falando que a Ana, eu estou falando que nós, da política da engenharia, temos que estabelecer que isso pode acontecer, isso pode ser uma coisa totalmente normal, não tem nenhum problema. Sim. Falando. Minhas considerações finais. Diga aí, Ana. Primeiro, agradecer por esse bate-papo, que foi maravilhoso. É sempre bom conversar com E eu vocês. não falei sobre a cobrinha que eu disse a você que não ia falar. Eu tava Nós não vamos falar sobre isso agora. Não, agora você Não vai vou ter que falar explicar. sobre Você vai ter que explicar. Meu primeiro podcast foi durante a campanha. Primeiro podcast que eu gravei. E aí as pessoas começaram me perguntando da minha história na engenharia e tal. E eu contei, gente. Eu sou uma pessoa transparente. Da minha dificuldade com cálculo 1, né? Que você começa a aprender derivada integral no início no cálculo e já é cobrado daquilo em física, na integral, no primeiro dia de aula, e você não sabe o que é aquele sinal de integral, que é uma cobrinha. Marcão ligou pra mim quando ele acabou de assistir meu podcast, e a única coisa que ele falou no podcast: você não tem vergonha de chamar uma integral de cobrinha, porque isso é uma afronta. Eu falei: Marcão, você só absorveu isso do podcast inteiro? E o tanto que você riu no podcast, eu falei: mas eu sou uma pessoa feliz, Marcão. E nós rimos aqui também, né? Rimos aqui também. Eu estava enganado naquela época, né? Obrigada por reconhecer, meu amor. Marcão, Mas então então, deixa a cobrinha gente, em paz, vamos só lá. agradecer vocês. É sempre bom estar discutindo sobre a engenharia. Compartilhando um pouquinho da minha história, as perspectivas que a gente tem tanto dentro da mútua quanto do programa Mulher. Eu espero conseguir fazer jus à confiança que me foi depositada no exercício dessas duas funções, né? Eu sempre tento fazer tudo aquilo que chega às minhas mãos com a maior dedicação e empenho possível. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente falha, mas é sempre no sentido de conseguir fazer o melhor. E espero conseguir deixar alguma coisa de legado e alguma contribuição. E tenho certeza que durante a minha pequena trajetória ainda, né? Eu aprendi muito com vocês dois. São pessoas que eu carrego no meu coração. Uma amizade muito sincera, um carinho muito grande por vocês. Alô, muito obrigado. Perfeito, Ana. Perfeito. Ana Paula Mazieiro, um papo gostoso aqui. Muito sucesso, você merece. Obrigada. Estamos juntos para poder apoiar no que for necessário. No que vai, ela sabe. E se tiver alguma atividade, puder convidar o Marcão e a mim, estaremos lá. Sempre. Próximo final de semana, nosso workshop de defesa pessoal, Quinta da Boa Vista. Vamos lá. Você sabe que eu tive câncer, e aí ela me convidou na semana do câncer. Eu participei e eu fiquei que eu estava sem internet, sem sinal. Pô, foi um inferno. Esse ano você já está convidada, Marcão. Estou convidada, mas eu já vou contar a Azul. minha história do câncer. Obrigado, gente. Um abraço Boa. então, valeu. Tchau, tchau, gente.